Então manda boa, atletas. Começa mais um Brasil Atlético Podcast, voltado inteiramente para a sua saúde mental e física, não por parte deste megero apresentador, obviamente, mas sim por conta do convidado especialista. E hoje nós teremos a honra de receber, o privilégio, tá, de receber esse cara. Verdadeiramente ele é um animal na área da saúde. Nós vamos receber o grande doutor Fabrício Boscolo, sim, sobre o tema manipulações e variáveis do treinamento de força. E nós temos a honra de apresentar para vocês, em primeira mão, a mais nova apresentadora do Brasil Atlético Podcast, professora Camila Vieira. E é o seguinte, Fala. professora, apresente-se um pouco para o nosso público, recebam ela com muito carinho. E já recebemos também a fera. É o seguinte, galera. Camila vai se apresentar um pouquinho e depois nós faremos a devida apresentação ao Dr. Fabrício Boscolo. Então, Camila, a palavra é sua. Boa tarde, atletas. É um prazer fazer parte desse projeto. Hoje é minha primeira apresentação e só tenho a agradecer porque a gente hoje vai entrevistar uma fera aí de educação física. Eu espero que vocês gostem. Eu fez com muito carinho pensando em vocês. E vamos nessa, que vai vir muita coisa boa por aí. Isso mesmo. Boa tarde, professor. É um prazer. Muito obrigado mais uma vez. É o seguinte, galera. Para vocês conhecerem um pouco mais, o professor é simplesmente professor de educação física, mestre e doutor em ciência do esporte, professor associado na Universidade Federal de Pelotas, autor de mais de 200 artigos científicos, 6 livros publicados e mais de 20 capítulos em livros, membro das sociedades científicas, Colégio Brasileiro de Ciências e do Esporte, Faculdade Americana de Medicina Esportiva, entre outros. Então, hoje nós temos a moral de receber essa fera da área de educação, tá? Muito obrigado. Da área da saúde também, muito obrigado, muito obrigado. E agora que nós fizemos a honra de fazer as devidas apresentações, doutor, o seguinte, o tema é manipulações e variáveis do treinamento de força. E a galera participou demais, a galera pediu demais, estamos aqui. E nós queríamos saber um pouco, para começar, para dar aquela pincelada para a galera, aquele gostinho de quero mais. Qual é a sua visão em questão do tema manipulações e variáveis do treinamento de força? Fala aí, Gabriel, tudo bem, cara? Muito obrigado pelo convite, estou feliz demais de falar aqui com vocês. É curioso você levantar esse tema, porque ele não faz parte muito assim, da minha rotina de publicações nas redes sociais, embora eu tenha vários trabalhos que investigam o efeito da musculação. Então, de modo geral, eu acho que dominar as diversas variáveis de manipulação do processo de treino de força ajuda demais a gente a aumentar nossa caixa de ferramenta para atender as diferentes demandas de todos os perfis de clientes que a gente tem. Então, na minha perspectiva, e você vai ver aí nas minhas respostas, de acordo com a gente vai avançando, entender as variáveis está a serviço de ofertar um atendimento mais qualificado para o cliente. Sabe? Então, para mim, esse é o ponto-chave desse processo. Óbvio que existem algumas nuances que a gente deve considerar nas prescrições, mas, cara, o principal é a gente não enxergar todo mundo como prego, né, cara? Ter várias ferramentas para poder entregar o melhor para cada um dos nossos clientes. Perfeito. E assim, também a gente pode ver que existem muitas estratégias entre manipulações e variáveis. Abordando a musculação, nós podemos ver aí uma disparidade de fatores, uma disparidade de estratégias a serem montadas e, às vezes, o pessoal quer partir para o mais difícil, quer partir para aquele ponto agudo e esquecem do velho feijão com arroz, que o simples funciona e que o simples é muito efetivo. Concorda, Camila? Com certeza. O básico sempre funciona. Isso. Então, assim, como é a percepção das manipulações no treinamento de força? Vamos separar um pouco. Existem as variáveis
e existem as manipulações sobre elas. Você poderia destrinchar um pouquinho do que seriam as variáveis, para quem não conhece, e um pouco das manipulações que podem ser feitas no treinamento de força ali, que a pessoa pode utilizar-se para o seu treinamento. Da hora, Gabriel. Assim, não existe consenso. O que eu vou falar agora é baseado em um trabalho que eu particularmente gosto muito, é um trabalho do Bird. Não sei se tu conhece ou a galera já viu, vou colocar ele aqui para quem não viu, ver a carinha do trabalho do Bird. Esse trabalho aqui, cara, ele é muito da hora. Inclusive, depois eu posso mandar para vocês enviarem lá para os teus acompanhantes, enfim, para a galera que acompanha o podcast. Se tu me lembrar, depois eu te passo o trabalho do Bird, que é um trabalho bem legal, assim, do ponto de vista da organização das variáveis. Então, a gente tem basicamente 6 variáveis agudas, né? São 6 principais variáveis agudas. Essas 6 variáveis agudas são, primeiro, ação muscular, né? Então a gente basicamente organiza em ações. Eu não falo contração excêntrica, contração concêntrica, não faz sentido do ponto de vista neuromuscular, da fisiologia neuromuscular, mas a gente então pode manipular as ações musculares, concêntricas, excêntricas e isométricas. Estas ações musculares, que são organizadas em 3 grupos, como as excêntricas, concêntricas e isométricas, podem ser combinadas em várias estratégias no treino de força. Então tem gente que dá, por exemplo, ações concêntricas, ênfase na fase excêntrica, por exemplo, ações concêntricas com pico em isometria. Então aí tem um monte de nuance no processo, mas de modo geral, então, a primeira variável é ação muscular. De modo geral, o que a gente sabe quanto à ação muscular? Ações concêntricas gastam mais energia, então o gasto calórico é maior quando a gente privilegia ações concêntricas. As ações excêntricas promovem maior dano na musculatura. Consequentemente, treinos com ênfase nas fases excêntricas de verdade, né? Porque tu pode ter uma fase excêntrica que ela só é mais longa, mas não significa que ela tem uma ênfase quanto à carga externa. Então, treinos com uma ênfase na carga, na ação, melhor dizendo, excêntrica, geram um dano muscular mais severo, consequentemente, precisam de mais tempo de recuperação. E também, obviamente, alguns estudos têm mostrado que as ações excêntricas tendem a contribuir mais para o aumento da força. Para a hipertrofia muscular, a gente fala depois. Essa é a primeira variável, então, a ação muscular. A segunda variável é carga, né? Quilagem e volume, que dá uma discussão gigantesca, sabe? A gente pode fazer uma live, um podcast só sobre volume e só sobre quilagem, né, no treino de força. De modo geral, o que a gente observa? Quando a gente fala de carga no sentido de quilagem, por quê? Carga é uma variável muito ampla, tem uma discussão gigantesca sobre o termo carga. Mas vamos assumir carga como quilagem, tá? Como o quanto que o cara se aproxima de um RM dele, certo? Então, nessa perspectiva. Então, quando a gente fala de carga, nesta ideia de intensidade, a gente está falando de percentual de um RM. Então, quanto mais próximo de um RM, maior vai ser a quilagem que o cara coloca no equipamento. Quanto menor o percentual de um RM, menor vai ser a quilagem. Quando a gente fala de carga, então, de intensidade, de quilagem, o que a literatura tem mostrado assim de modo mais amplo? Não interessa muito se você vai colocar muita carga, muita quilagem ou pouca quilagem para os desfechos de hipertrofia. Parece que quando as pessoas vão mais próximas à falha concêntrica, independente se a carga está muito alta ou muito baixa, os efeitos são muito semelhantes. O que está sendo discutido hoje é o mecanismo. Será que o mecanismo é o mesmo?
que vai deflagrar as respostas hipertróficas. Mas, a princípio, os desfechos para aumento de massa muscular são semelhantes quando a gente trabalha com cargas mais altas ou cargas mais baixas, desde que a gente vá até a falha concêntrica, ou aí tem um outro caminho, que é o caminho da equalização, né? Ou se a gente equalizar a quilagem total da sessão. Quando a gente fala de volume, porque na mesma variável aguda, né, que é carga e volume, a gente está querendo conversar sobre, bom, no final do dia, quantas séries a pessoa fez para aquele segmento corporal ou para aquele grupo muscular. Essa é uma outra gigantesca discussão, né? A gente fala, quantas séries você fez? Aí o cara, para quê? Ah, no supino reto? Então, peraí, para peito, saca? Ah, mas e o que envolve a articulação do ombro? Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque volume não é um negócio, quantas séries eu fiz no supino reto? Bom, é quantas séries eu fiz que envolvem o complexo de empurrar, né? Empurrar na vertical, empurrar na horizontal, e aí a gente tem observado que quando as séries não vão até a falha, é provável que tenha um grande efeito do volume. Então, a manipulação do volume vai gerar respostas mais sensíveis. Mas tem um monte de trabalho também com treino de série única, mostrando que até 3, 4, 5 meses de treino com série única, desde que vá até a falha, gera respostas muito semelhantes às séries múltiplas. Quando a gente fala de série múltipla, Gabriel, a gente está falando daquele treino que o cara faz, por exemplo, para supino reto, 3 séries, para supino inclinado, 3 séries, para supino declinado, 2 séries, para crossover, por exemplo, o crucifixo, mais 2 séries. Então, os treinos de séries múltiplas estão no domínio do controle do volume. E aí a discussão é, bom, qual que é o volume ideal? Cara, essa é a resposta de $1 milhão. Não existe nenhum tipo de trabalho que mostre volume ideal. E eu vou te falar por quê. Porque a gente tem uma variedade de estudos e uma variedade de pessoas muito grande. Alguns trabalhos que são feitos com sedentários vão falar assim, uma série é suficiente. Aí o sujeito vai parar e dizer, bom, mas espera aí, meu aluno não é iniciante. O meu aluno, ele treina faz 5 anos. Não, mas o cara que treina 5 anos pode ser usuário de esteroide anabolizante ou não, usuário de creatina ou não, usuário de proteína ou não. E aí tem um monte de variável que afeta essas relações. O que a gente sabe quanto a volume? Parece que existe dose e resposta. No ponto de vista semanal, quanto mais faz, mais tende a melhorar, né, o desempenho neuromuscular. Porém, parece haver um efeito teto. Até perto, estou falando em caras assim, extremo, caras no extremo, até perto de 30, 35 séries por semana, já existe dose e resposta. Mas, por favor, não pegue esse valor e traga para o iniciante. Porque os estudos que tem de meta-análise mostram que o ponto de corte são 9 séries, saca? Por semana para aquela região corporal. Então, fazer mais de 9 séries é melhor que fazer menos que 9 séries por semana. Mas tu não precisa fazer 9 séries de supino, 9 séries de crucifixo, 9 séries de... Não, tu pode distribuir entre todos os exercícios. Né? Então, essa é a segunda variável. Olha só, falei quase 10 minutos. Olha a aula. Vou parar na terceira, e aí a gente troca uma ideia e eu falo as outras 3, beleza? Perfeito. A terceira variável de controle agudo é exercício, né? Seleção de exercício e ordem de execução, saca? Quando a gente fala de ordem, a gente tem 2 caminhos, tá? Para falar sobre ordem. Quando eu entrei na faculdade, na década de 90, faz um tempinho, eu não sei o que vocês faziam em 98, eu entrei na educação física em 98. Então, quando eu entrei na facu em 98, o que a gente fazia? Cara, é importante tu fazer primeiro grande grupo e depois pequeno grupo. Exemplo típico, faz primeiro peito e faz depois tríceps.
saca? E isso hoje, assim, eu sou um dos caras que ouvi muito isso, falei muito sobre isso há 10 anos, né? E hoje já entendo de forma diferente. Então, primeiro, tríceps não é menor que peitoral, saca? A gente já tem um monte de estudo mostrando isso. Segundo, parece que o nosso corpo, na musculação, responde numa perspectiva de prioridade. Então, o que tu quer desenvolver mais, você treina antes na sessão. Então, a ordem não é muito grande grupo, pequeno grupo, multiarticular, mono... Não, é assim, o que você quer desenvolver mais? O que você quer melhorar mais, você coloca no começo da sessão. Então, parece que existe um efeito de ordem nesse caso. O que vem antes melhora mais. E quanto à seleção, né, que a gente tem exercícios compostos e analíticos. Por que eu não uso mais o termo monoarticular e multiarticular, que é muito comum também na nossa área? Quando o cara faz uma rosca direta, tá? A rosca direta é um exemplo clássico, na minha opinião. Você grava, não, rosca direta é monoarticular. Aí tu para pensar, bom, mas espera aí, meu. O complexo do cotovelo não é uma única articulação. A gente tem 3 articulações no complexo do cotovelo. Rádio, ulna e húmero, combinando de diversas formas. Então, se a gente for levar a rigor, não é uniarticular. São várias articulações trabalhando em um mesmo complexo articular, saca? Então, uma área assim, da ciência do esporte, do exercício, tem falado que é melhor organizar composto e analítico. O que é composto? Que envolve vários segmentos articulares. Saca? Vários segmentos. O que é o analítico? Que envolve poucos segmentos. Então, por exemplo, a rosca direta, que é o que eu estou falando agora aqui, trabalha com 2 segmentos predominantemente, né? Ombro e antebraço. Braço e antebraço. O supino trabalha mais segmentos, né? Porque tem movimento já na cintura escapular, tem movimento no punho, enfim, de acordo com a translação da barra. Então, quando a gente fala de variáveis agudas, essas são as 3 primeiras que eu gostaria de destacar. Perfeito. E é o seguinte, a galera até mandou aqui. Primeira vez que um convidado consegue calar este megero apresentador. Sim, galera, eu tô babando, galera. É uma aula. Primeiramente, eu sou fã. Acredito que todos nós somos fãs. E segundo, que é um privilégio. A gente só admira, né? Muito obrigado, mestre, de todo o coração. É fantástico. Eu fico sem palavras. Eu passo até para Camila, porque eu realmente fico sem palavras. Realmente é uma aula, né? Vamos lá, pegando caneta e papel e anotando, que é uma aula. Eu tenho aqui, ó, e eu anoto tudo o tempo todo. Para não perder nada. E a galera... Camila, é essencial que tome nota. A galera é a mesma coisa. Bora anotando, galera, não percam, porque realmente é uma aula. Seguinte, nós vamos agora, depois dessa pequena pincelada, como o mestre falou, tem muito mais aí por vir, nós vamos entrar agora nas perguntas. E é o seguinte, no nosso quadro de perguntas, nós começamos com a pergunta do corpo técnico, passamos para a pergunta do público. E sim, vocês estão querendo saber do mestre, vocês vão saber. Seguinte, primeira pergunta, mestre. Quando se deve aumentar a carga no treino de força? Exemplo, na primeira semana para outra, o aluno atribuiu a mesma carga e sentiu a necessidade de aumentá-la. Ele deve variar de semana em semana ou esperar algum sinal ou característica física para poder aumentá-la? Olha só, Gabriel, que parada da hora. O que eu dizia anteriormente, quando a gente fala de carga, muita gente ainda associa a quilagem, sacou? Então é provável que nessa pergunta vocês estejam falando sobre a quilagem. O cara aumenta os quilozinhos lá na barra ou não aumenta os quilozinhos lá na barra? Manja? Porque a carga é o quanto de estresse, né, o corpo sofre. Carga é o quanto de estresse. Então, quando eu pressiono o organismo,
a se adaptar ao estímulo que eu apliquei, entendeu? Então, o estímulo tem uma carga que é aplicada sobre o organismo. Essa sobre o organismo, ela pode ser de diversas... Um auditão ruim aí, tá do lado, né? Não é? Tá. Então, assim, eu vou seguir aqui. Parece que tá um chiadão, mas... Não, Então, tudo o que bem. acontece? Normalmente, como que eu curto trabalhar, tá? No meio, aí eu vou desdobrar em dois de novo. No meio acadêmico, a gente trabalha de diversas formas. A forma mais comum é aumentando 5%. Quando o aluno chega na faixa que a gente queria que ele chegasse, então a gente aumenta 5%, porque eu preciso relatar no artigo uma estratégia que eu usei, para que seja reprodutível, entende? Então, normalmente, o que a gente faz? Quando o sujeito atingir o valor limite da faixa de repetição, aumentou-se 5% na quilagem. Quilagem, não carga. Na quilagem. Esse é um caminho, tá? Normalmente a gente faz isso a cada semana. Mas na prática, cara, isso é inviável, entende? No cotidiano do profissional. Então, o que a gente faz no cotidiano? Eu tenho a consultoria, monto treino, enfim. Eu trabalho com faixa de repetição. Eu trabalho com dois componentes. Primeiro, faixa de repetição. Então, eu quero que você faça, por exemplo, entre 8 e 12 repetições. É hipotético, tá? Por favor. E agora é o pulo do gato. E eu quero que você deixe 2 repetições de reserva. Então, eu vou ensinando para o aluno o que é faixa de repetição e que ele não precisa ir sempre até a falha para ele ir ganhando intimidade com o processo de treino. E ele vai entendendo, eu aguento mais 2. Aí, série ou outra, a gente chega e fala, vamos ver quantas vai. Porque às vezes precisa desenvolver um pouco mais de maturidade, né? O cara fala, vai mais uma. Aí eu dou muito curso, aí eu vou no curso e falo, cara, o sujeito aguenta mais umas 4 ali, entende? Se ele for verbalmente estimulado, saca? Então, normalmente, qual que é a minha sugestão, Gabriel, para quem atua como personal, que está na sala de musculação? Cara, trabalha com faixa de repetição e repetição em reserva. Se dominar essas 2 estratégias, já tem ferramenta para atender muitas pessoas, cara. Perfeito. Meu Deus, é esclarecedor, né? É incrível, né? É incrível, é incrível. É incrível, é incrível. Vamos seguindo, galera. Para com isso, bora. Vamos seguindo, galera. Vamos seguindo, ó. Mandaram aqui, ó. Repetições em reserva é muito bom de usar. Funciona sempre bem. Também mandaram aqui. Quando vocês tiverem um espaço físico, vocês têm que trazer o mestre para uma próxima aula. Com certeza terá o convite. Sim. E é o seguinte, mestre. Um treinamento de alta intensidade pode gerar um maior condicionamento comparado a um treinamento de baixa intensidade mais treinamento cardio. Eita! Vamos lá. O que acontece, Gabriel? Era o que eu falava anteriormente. Quando na musculação, alta intensidade é percentual de 1 RM. Tá? Então, a gente tem outros nomes para usar outros marcadores, mas intensidade é percentual de 1 RM. Então, o que acontece? De modo geral, quando a gente trabalha com percentuais mais altos de RM, a chance de gerar respostas positivas é maior nas variáveis que a gente mede com carga alta. O que eu quero dizer com isso? Se o cara vai avaliar, por exemplo, teste de um RM, treinar próximo de um RM vai gerar resultado mais positivo. Agora, se eu vou trabalhar, por exemplo, com percentual de um RM, aí as coisas mudam. Por isso que a gente tem deixado um pouco de lado a preocupação em falar um ou o outro, saca? Na musculação, parece que existe um caminho muito interessante em fazer ciclos com cargas mais altas
e menos repetições, e cargas mais baixas e mais repetições, mas sempre indo próximo à fadiga. O que eu te digo? Que os treinos com cargas mais altas, né, com quilagem mais alta, tendem a sinalizar para respostas hipertróficas por caminhos diferentes dos treinos com cargas mais baixas. Eles meio que se misturam no processo, mas existem alguns aspectos que são um pouco distintos entre eles. E aí, se tu meter, por exemplo, um treino com quilagem muito alta, é até mais fácil você colocar junto um cardio do que um treino com quilagem mais baixa, que vai mais perto da fadiga, e aí arregaça, e aí desgasta muito a musculatura, e é possível que a pessoa não consiga desempenhar bem um treino de cardio com intensidade adequada. Eu, particularmente, acho que essa é uma das áreas mais difíceis da gente organizar modelos de treino, né? Na zona do treinamento concorrente, quando tem musculação e aeróbio junto. Perfeito. E para a galera também poder ver, né, que nem sempre se deve optar somente por um treino, um formato. Não, você pode ali fazer as manipulações como estamos abordando aqui, demonstrando vocês. As manipulações sobre o treinamento de força. Galera, seguinte, seguindo aqui para a terceira pergunta. Eita, essa pergunta é muito interessante. Essa pergunta daqui, todo mundo quer saber a resposta. Qual a sua visão na separação e união de exercícios combinados entre uni e bilateral? Existe uma ordem específica, uma linha correta a ser traçada? Boa, cara. É assim, eu vou usar de novo 2 caminhos. Pessoalmente, tá? Eu prefiro, normalmente no início da sessão, trabalhar com exercícios que são bilaterais, e aí, conforme vai avançando, né, nas séries, eu acabo unilateralizando se o meu aluno tem déficit, porque qual é o ponto central na escolha de bilateral ou unilateral? Se existe déficit bilateral de força. Então, o que acontece? Como que a gente mede déficit bilateral de força? Tu faz o teste de um RM, por exemplo, na rosca direta. Dá uma quilagem lá. Aí você faz rosca direta só com o lado direito. Né? Uma rosca unilateral. E depois só com o lado esquerdo. Existe diferença, a galera não sabe em geral, mas existe diferença entre a quilagem somada de testes unilaterais versus um teste bilateral. E aí o que acontece? Quando essa diferença é superior a 15%, 20%, a gente deve entrar com exercícios unilaterais para aumentar, né, a força do segmento em menor performance e diminuir o déficit bilateral da força. Esse é um caminho. O outro caminho é para ajudar na correção de assimetria. Então, quando existem assimetrias, normalmente a gente acaba colocando estímulos que são unilaterais também, para tentar, a partir do aumento do volume, né, total de um único segmento, reequilibrar as diferenças entre segmentos corporais. Me parece, Gabriel, que não existe uma única linha ou fio condutor de utilização, tá? Essas são as estratégias que eu particularmente uso e acabo implementando nas rotinas com atletas e com não atletas. Posso até ficar dando um exemplo aqui se tu quiser, mas enfim, a princípio é nesse sentido que a gente segue. Não, podemos também seguir como exemplos. Tá. Por exemplo, eu tenho uma atleta no remo, a Maria, ela foi para o brasileiro agora de remo, ela fez 6 provas e voltou com 6 medalhas de ouro. Tá? A Maria, ela tem uma discinesia escapulohumeral, saca? A escápula dela, do lado esquerdo,
não tem o mesmo arco de movimento do lado direito. E para remadores, fazer puxadas, tanto horizontais quanto verticais, é extremamente importante, porque é quase condição para a remada no barco em si. Então, o que acontece? A gente detectou algum tempo atrás, na Maria, essa discinesia do lado esquerdo, no complexo do ombro esquerdo. Então, o que a gente fazia frequentemente? A gente começava com exercícios bilaterais e quando o lado esquerdo começava a fadigar e mudar a cinética do trilho de movimento, a gente parava com os exercícios bilaterais e passava a fazer os exercícios unilaterais ou corretivos. Porque o que acontece? Se você fica levando sempre até a falha ou até a fadiga com movimentos bilaterais e não tem um trilho adequado, né? Um percurso adequado, uma amplitude adequada de movimento, a gente pode ficar exacerbando estas alterações. O que acontece? Se ela remasse apenas de palamenta simples, o que é palamenta simples para quem está acompanhando aí? É quando ela pega só assim, as duas mãos seguram só um remo. E aí a outra colega pega o outro remo. Então, se fosse apenas palamenta simples, bom, se exploda, faz parte do ajuste biomecânico para as provas de palamenta simples. Mas ela também faz palamenta dupla, ou seja, os dois remos. Então a gente precisa ficar mordendo e assоprando para poder manter um razoável equilíbrio na cinesia escapular, né, que não atrapalhe as provas de palamenta simples nem de palamenta dupla. O que a gente percebe, essa é uma parada que pouca gente discute, tem muito profissional de educação física que quer ficar corrigindo padrão de movimento, saca? Então tu pega um cara que é esportista e aí vai um cara da educação física, faz uma avaliação postural no cinetógrafo lá, vê os desvios posturais e começa a mexer num monte de exercício para corrigir a postura do esportista. Só que ele esquece que aquela adaptação ou aquele ajuste postural é específico para a situação competitiva. E corrigir aquele ajuste pode reduzir a performance esportiva. No golfe, tem alguns trabalhos mostrando que quando a gente corrige a postura do golfista, ele perde performance. Então, para vocês, também teve o exemplo, tá? Tem uma galera aqui perguntando também como você identifica ou avalia essa sinergia do aluno. Como também nós estamos recebendo muitas perguntas aqui na caixinha de perguntas e vamos ver, galera, se conseguimos, tá? Normalmente tem o caminho prático observando o movimento, né? Esse é o caminho rotineiro. A gente usa algumas estratégias para avaliar com softwares. Então, a gente tem aplicativo para celular hoje, filma o movimento, marca os pontos e a gente consegue avaliar com aplicativo de celular. Mas tem programas mais elaborados, mas aí é laboratorial, não faz muito sentido a gente aprofundar. Mas o Kinetics, por exemplo, o Barsense, o IronPath, são aplicativos que o profissional de educação física pode utilizar, que ele consegue tranquilamente fazer análise de movimento de seus alunos e identificar se o padrão de movimento está adequado para o objetivo. Esse é o ponto, né? Eu tenho que ter em mente qual é o meu objetivo. É melhorar a performance esportiva? Ou não? É só manter o cara fisicamente ativo, ter uma vida menos sedentária, aumentar a massa muscular e diminuir gordura, que é o que quase todo mundo quer. Então, a partir dessas análises que a gente vai tomar a decisão. Perfeito. Então tá aí pra galera. Galera, vocês estão aí com agora todas as informações necessárias, tá? Até pra galera da área também. Então, vamos seguindo aqui com as perguntas. Simbora nessa, Camila. Vamos dar continuidade aqui à pergunta do corpo técnico. E essa nossa quarta pergunta é:
Como enxergar o ajuste de maquinários não projetados para os movimentos e, mesmo assim, sendo executados sob técnicas e técnicas até prejudicar quem executa ou mesmo o próprio maquinário? Bacana. Essa parada é a seguinte. O que eu imaginei quando você estava lendo essa pergunta para mim? A mina no Gravitron fazendo extensão de quadril lá, né? Vai empurrando a bagacinha para baixo. Por isso que eu imaginei inicialmente. Mas tem vários outros exemplos, né? Usar o leg com a perninha de lado, usar o Smith para fazer leg press de ponta cabeça, né? Eu acho que é por aí que eu pergunto, né? Por aí mesmo. Tá. A minha opinião é que Darwin decide. A gente vai pela seleção natural. Se a pessoa fizer merda, ela vai se machucar e não vai continuar treinando. E aí o treinador vai perceber que o que ele fez é uma bosta e ele não vai prescrever para o próximo aluno. Então, Darwin resolve esse problema. Bom, tirando essa brincadeira, o que eu penso? A gente pode realizar alguns ajustes nas máquinas para atender demandas específicas. O problema é quando a gente começa a inventar demais, entende? Por exemplo, o leg de ladinho é um baita de um exercício para o ninja que tem que estar dando umas voadoras. Funciona super bem. Mas para quem não vai fazer a voadora, não faz muito sentido, entende? Pode gerar um monte de sobrecarga articular em rotação. É uma parada que pouca gente está discutindo, né, porque acaba tendo rotação pélvica, enfim, durante o arco de movimento com sobrecarga, né, rotação interna. E aí isso pode, em médio e longo prazo, favorecer lesões articulares. Mas mesmo isso que eu estou dizendo é absolutamente genérico, porque para uma pessoa se machucar é muito difícil. Pensa assim, tu pode falar, bom, mas lá na academia que eu treino tem um cara que se machucou. Tá, para você ver aquele cara que se machucou, quantas pessoas estão treinando no mundo inteiro? Entende? Então é muito difícil. Por mais estranho que seja dizer isso, é muito difícil as pessoas se machucarem treinando, desde que não seja trauma. O que é trauma? O cara puxa a anilha, cai no dedão do pé e fratura o hálux. Saca? Então é difícil a pessoa se machucar. O problema que eu vejo nesse cenário é que tem personal trainer, e é especificamente personal, que eu estou falando agora, não é o professor coletivo, que ele fica inventando um monte de estratégia para ficar variando os exercícios e perde a mão na prescrição de treino. Aí ele gera dois problemas. O primeiro problema é que o aluno ou a aluna dele sempre vai querer um exercício diferente. Esse é um problema brutal. E o segundo, ele esquece que ele é referência no lugar que ele está inserido e vai influenciar um monte de gente que está vendo aquela merda e vai querer copiar. Aí ele fala, não, mas só pode fazer se for comigo. É um baita de um escroto um cara que fala com isso, né? Que muitas vezes é a resposta, eu sei o caminho, eu sei as estratégias secretas, né? Eu tenho a fórmula assim, cansa beleza às vezes esse negócio, saca? A maioria das pessoas nem sabem para que é, mas só porque o fulano fazendo, o personal fez isso, vamos fazer também. Exatamente, Cândido. E vamos para a última pergunta agora do corpo técnico. Qual a diferença do treinamento superior e inferior para anterior e posterior para iniciantes? Para iniciante não tem diferença nenhuma. Sério. Em geral, as pessoas que começaram a se exercitar depois de anos paradas não precisam ter volumes muito diferentes ou número total semanal de séries muito distintos entre membros superiores e membros inferiores. O que pode acontecer, e aí isso é passível da gente discutir, é aquela pessoa que entra na academia e fala assim, ó, eu gostaria, que é um negócio que a gente ignora às vezes. O cara chega e fala assim, ó, eu gostaria de treinar um pouco mais membros superiores. Aí o professor fala, não precisa, não sei o quê, sabe? Coloca, quem manda sou eu, e não vai fazer. Aí chega a menina
e falar assim, ah, meu, sabe qual é? Eu queria pelo menos um exercício a mais para bunda. Tem como fazer? Saca? Eu falei, não, não precisa, é suficiente, não vai mudar, sabe? Fica construindo um monte de barreira. E às vezes é simplesmente falar, tá, tu quer mais um? Não vai adiantar, mas eu vou pôr na tua rotina de treino. Então tu faz assim, ó, tu faz todos esses, se sobrar tempo e tu quiseres, tu também faz esse aqui. Se não quiser fazer, não vai mudar absolutamente nada na tua rotina. Aí deixa a pessoa escolher. Porque fazer exercício é estilo de vida. É igual eu chegar pro Gabriel e falar, Gabriel, é o seguinte, ó, é mentira, tá? Eu torço pro Palmeiras e não me interessa que time tu torce. Tu também tem que torcer pro Palmeiras. Saca? Ou eu chego pra ele e falo, ó, Gabriel, é o seguinte, eu tenho Ford e é uma merda esse Fiat que tu tem que comprar um Ford. Saca? Isso é estilo de vida. O cara escolhe o que ele quer, tem um monte de opção, sabe? E aí a gente coloca umas regrinhas que não fazem muito sentido, porque lá eu fico pensando muito assim, lá no final, vai dar alguma diferença no desfecho primário? Saca? Lá no final, depois de 6, 8 meses, vai dar alguma diferença na espessura do grupo muscular? Porque a menina vai treinar, vai parar de treinar, vai usar oxandrolona, vai desidratar, aí vai tomar proteína, vai parar de treinar, e vai pra balada, vai tomar... É tanta coisa misturada que fazer um troço ou outro não vai mudar nada, entende? E aí a gente fica criando um monte de barreira. Ela fala, põe o exercício lá, se dá pra pôr, põe. O problema é quando essas organizações atrapalham a logística da academia, do salão de musculação. Aí é brabo. Aí é complicado. É isso aí, a gente dá opções para o aluno ver o que melhor se adequa. E agora a gente vai chegar na parte de perguntas do público. Esse podcast agora, a gente bateu o recorde de perguntas, o público interagiu bastante. A gente teve uma média de 64 perguntas. Foi muito difícil a escolha, a gente escolheu 6. Vamos iniciar com a primeira pergunta aqui. Estratégias como 100 agachamentos em 10 séries, ou famoso GVT. Você considera só esta prática já como um treino completo ou pode-se variar dentro dos próprios métodos? Bom, ó, esse trabalho aqui é um trabalho que, enquanto você falava buscar, é um trabalho que usou o GVT, tá? O que os autores observaram? Eles compararam o GVT com um treino com uma quantidade menor de séries, tá? 10 de 10 GVT, né? E no final da intervenção de 3 meses, não teve diferença. Então, era o que eu falava anteriormente. Quer fazer como variação, como um estímulo diferente, como algum tipo de inovação ali para mudar a rotina, beleza, pode fazer, não vai mudar nada. Ah, não quer fazer porque... Eu não sei quantos de vocês já experimentaram fazer 10 de 10 no agachamento. Eu já fiz e já apliquei ali. Saca? É um negócio que assim, é muito desconfortável, né? Mas é possível de fazer. A gente bate lactato aí de 14, 15 milimol, extremamente desgastante. No final, o resultado não vai ser diferente de fazer um volume menor. Mas se a pessoa quiser se divertir fazendo, ela tem total liberdade para isso. Porque aquela parada, tem uma galera que acha que se cansar mais no treino, se pegar mais no treino, vai dar mais resultado. Então o cara que vai no treino falando, se eu não sair destruído, meu irmão é assim. Se eu não sair destruído do treino, não funciona. Não funciona na cabeça das pessoas. Funciona. As pessoas estão num set point mental e falam, não, ou eu destruo o meu corpo ou não vai funcionar. Então deixa eu destruir o corpo dela. Isso aí é quase assim, o limite da democracia é o cara escolher se matar e a gente permitir. A gente aceitar. Esse é o limite da democracia, né? Se o Gabriel escolher tirar a vida dele, uma democracia implica falar, Gabriel, tá, então eu vou te assistir. Eu vou te dar suporte a isso. Assistir nesse sentido, né? Como profissional, o cara vai assistir. Se o cara quer ir lá fazer 10 de 10 no agachamento, o profissional tem que olhar, bom, ele está pronto para isso, tem know-how, experiência de treino, sabe? Tem tempo de prática, condição física.
Se ele tem, deixa eu fazer. Aí o cara passa pela experiência e vai te perguntar, e aí, é melhor? Fala, não, não tem diferença nenhuma. Aí ele fala, tá, então vou continuar fazendo porque eu gostei. Ah, não vou continuar porque toma muito tempo, desgasta, não quero mais. Tá bom também, segue. É simples. Pronto, pessoal. Se vocês quiserem uma estratégia para variar no treino, pode fazer. Mas o resultado final não vai mudar em nada. É bem por aí, E Camila, uma baita síntese. Não é? Afinal, essa pergunta é polêmica. Vamos lá. Afinal, deve se alongar ou não antes ou depois do treino de musculação? Devo fazer esteira para me aquecer ou aquecer no próprio exercício? Como é a forma correta para treinar musculação? Eita! Nossa, mas aí é muita pergunta para uma resposta só. Então, assim, deve é uma palavra muito pesada. Eu devo pagar pensão se eu me separar da minha esposa, entende? Deve é uma parada pesada, assim. Né? Eu devo trabalhar lá e não sei o quê. Então, quanto ao exercício físico, não deve nada. Tem que fazer o que está afim nos limites do que faz mais sentido, tá? Então, o que acontece? Você pode fazer alongamento antes de um treino de musculação, tá? O que pode acontecer? Se o treino de musculação for um treino de potência ou de força máxima, vai haver uma pequena perda na performance, nas repetições e nas séries iniciais. Vai perder um pouco de desempenho, vai levantar um pouco menos de peso, vai ser um pouco mais lento o movimento. Né? Então, esse é o grande problema de fazer alongamento antes do treino de força, quando é força máxima e potência. Para treinos de resistência de força, tipo hipertrofia e tal, não vai mudar em absolutamente nada. Tá? Bom, e se eu fizer no final do treino, o que acontece? Agora tem uma galera fazendo durante, né, no meio do treino, mas isso é papo para outra hora. No final do treino, se você fez um treino que machucou muito a sua musculatura, você vai ter que fazer um alongamento mais leve. Porque se fizer um alongamento muito forte ou muito intenso, pode aumentar muito o dano na musculatura. E ao aumentar muito o dano, você demora mais tempo para se recuperar, demora mais tempo para ficar bom para uma nova sessão. Né? Então, o que eu sugiro? Quer fazer alongamento antes da musculação? Faz uma série, duas, assim, 15, 20 segundos por posição corporal, mas isto, primeiro, não vai mudar a performance na maior parte dos treinos, pode prejudicar quando é força máxima e potência, e não vai prevenir lesões na sessão de treino. Porque muita gente alonga achando que vai prevenir lesão, e não previne lesão porcaria nenhuma, né? Feito de modo agudo. Mas alongar de modo crônico pode contribuir na prevenção de lesões. Então, é importante ter rotinas de alongamento nas sessões de treino. Não precisa ser toda a sessão de treino. A outra parte deve fazer esteira ou aquecer específico. De novo, se a pessoa tem uma aptidão aeróbia muito baixa, até vale a pena aquecer na esteira para melhorar um pouco o VO2, saca? Então faz um treino na esteira um pouco mais longo, 20, 25 minutos, e aí já fica a parte de aptidão aeróbia treinada. Pode ser depois? Pode ser depois também, na maior parte das vezes. É suficiente, e esse é o ponto, Camila, é suficiente fazer só esteira e já entrar na parte principal na musculação? Em geral é suficiente, mas a performance fica aquém do que ficaria se fizesse um aquecimento específico. Então, um aquecimento específico, com movimentos semelhantes ao movimento a ser treinado, vai ajudar a melhorar a performance. O que é melhorar a performance? Fazer 2 repetições a mais por série, sabe? 1, 2 série. E aí isso lá no final vai aumentar a tonelagem da sessão, que eventualmente pode explicar aumento de força, aumento de massa muscular. Mas eu acho que são ajustes tão pequenos, né? E o efeito é tão superficial que é quase assim, o que você preferir.
Entende? Eu sei que é difícil eu falar assim, porque parece meio descaso, né? Mas sinceramente não é descaso. É que não tem um efeito prático, substancial. Se a pessoa entrar e fizer, eu particularmente, acho que faz muito mais sentido aquecer no exercício. Entende? Porque já faz bracing abdominal, se concentra no movimento, entende? Ajusta a carga, posição corporal, clima de treino. Mas tem um outro ponto para terminar minha resposta. Tem gente que sai de uma vida louca de trabalho, saca? 1 milhão de problema, ou tem gente que sai de dentro de casa numa situação extremamente adversa, de briga, intriga, conflito, desinteligência, e vai direto para academia. Nesses casos, fala assim, começa lá na esteira. Dá uma caminhadinha para ir desligando da onde você estava e começando a entrar no clima do treino. Porque se entrar para treinar e estiver desatento, a chance de se machucar aumenta, entende? Então aí eu vou falar esse tipo de argumento. Mas de modo geral, não tem problema alongar nem antes nem depois, se o cara não quiser, obviamente, atingir, quebrar o recorde de alongamento dele, né? Ótima colocação. Então tá aí pra galera, né? A galera tá vendo aí um pouco, né, do que recebemos, tá? Realmente foram muitas perguntas. Obrigado mais uma vez a participação de todo o público. E é o seguinte, nós seguimos também com polêmica, sim. Essa pergunta foi muito recebida e também é muito curiosa. Seguinte, alguns são adeptos ao trabalho de eletroestimulação. Eita! Outros não. Afinal, é bom mesmo? Para que serve? E as variáveis mudam ao fazer o uso desse treinamento? Gabriel, eu vou usar uma frase que eu disse a primeira vez no meu doutorado e eu acho que ela é extremamente pertinente para isso. A tecnologia seduz. A tecnologia seduz, saca? Quando a pessoa vê aquele negócio cheio de fiozinho, um preto com neon, falando que acende umas luzinhas e dá choquinho e equivale a 1.000 não sei o que, o cara fala, pô, eu quero isso para minha vida. Por quê? Porque a tecnologia seduz, entende? Bom, o que a gente tem de evidência? Não há superioridade nesse tipo de estímulo em relação a treinos tradicionais bem feitos. Porque tem uns estudos, velho, que comparam esse tipo de treino com os treinos que é flexão de punho e flexão plantar. Manja. E aí fala, peraí, né? Assim, vamos pensar, qual é o melhor tipo de treino sem esse troço? Agora compara esse troço. Não tem efeito positivo. Entende? Então, qual é o lance? Tem uma galera que não pode ver sair como chama, Apple Watch novo, preciso comprar. Acabou de sair no celular e custar, porra, 15 salários mínimos. Não, preciso comprar. Então essa galera, vai falar, viu o treininho lá com o eletrochoque, fala, nossa, uma novidade tecnológica, eu quero. Cara, se isso vai te fazer se manter ativo, vai lá e faça. Saca? Vai ser melhor que fazer o tradicional? Não, não vai. Entende? Não vai. Vai custar um pouco mais caro, porque envolve pagar o equipamento, pagar o brand, né? A marca, a licença e tal. Mas tu vai poder tirar fotinho com os equipamentos diferentes. Vai fazer uns posts lá falando que tá morando em Marte de modo diferente. Mas efeito mesmo diferente não tem, mesma coisa. Entende? Até tem trabalhos assim que eu ouvia, pô, imagina, eu ouvir na graduação no milênio passado, né, que no sistema de treinamento soviético havia situações nas quais os atletas de altíssimo nível treinavam com eletrochoque. Agora eu não estou falando de eletroestimulação, estou falando de eletrochoque, tá? Que é um nível diferente de dor para aumentar a coordenação intermuscular. Inclusive tem um livro do Zolim que tem. Então, tá aí pra galera que
também, ó, a galera tá até mandando aqui, um pouco não, extremamente mais caro. Sim, e também é o seguinte, né? Se for pelo efeito psicológico, se você tiver emocionado, né? Porque é uma novidade, experimente. Mas é como a gente falou no começo, o simples funciona, o feijão com arroz funciona, tá? Então, eita, o público brinca. O público adora fazer essa brincadeira, mestre. Seguinte, seguindo com as perguntas do público, é o seguinte. Essa pergunta é muito boa. Se o RM é usado como um teste, por que existem estratégias que se usam vários RMs no mesmo exercício? Para que serve, então, a utilização desta forma? Tá, eu vou tentar entender assim, ó. Tem o teste de 1 RM e tem os testes de 3, 7, 10 RM. Né? Então, se existe o de 1, por que vai fazer o de 10? Para mim é lógico, né? Provavelmente porque a pessoa não pode ser exposta a um teste de 1 RM, uma elevada sobrecarga articular, baixa competência motora, ausência de coordenação. Então, tem alguns elementos que fazem com que a gente não deva ou não tenha que expor o nosso aluno ao teste de 1 RM. Por quê? Na rotina de avaliação, pensa comigo, vocês dois, o que é mais fácil? Eu olhar para um aluno, colocar uma quilagem lá, no supino, por exemplo, que alguém está falando aqui, e ele já acerta de cara o 1 RM, e eu tenho 1 RM, ou eu pergunto para ele quanto ele pesa, olha só, eu pego uma equação que vai estimar 10 RMs a partir da massa corporal dele, ele faz repetições múltiplas até a fadiga, né, entre 6 e 10, 6 e 12, eu coloco esses dados numa equação validada e estimo o 1 RM dele com mais de 98% de precisão. Qual que faz mais sentido? Para mim, a segunda situação faz mais sentido. Entende? Então, se tu é um profissional que vai querer fazer, por exemplo, um dia de avaliação de RM, tu consegue avaliar 4, 5 exercícios nessa estratégia de fazer repetições máximas e fazendo predição de 1 RM. Né? Mas, sinceramente, 1 RM hoje em dia é basicamente para quem vai fazer estudo. No cotidiano profissional, quase não existe isso. Óbvio, para quem vai competir, né? Quem vai competir no basismo, quem vai competir no levantamento olímpico tem que fazer 1 RM de fato. Mas essa galera que está na academia para ficar se vendo mais bonita e aparecendo mais bonita para os outros, que na real, assim, muito termina na estética, né? Infelizmente ou felizmente, muito termina na estética. Então, não vai fazer a menor diferença fazer o teste de 1 RM ou de 10 RM. Então, para a galera, né, que fez muito essa pergunta, tá aí. O RM é feito, como o mestre falou, um teste, tá? E às vezes não se torna tão necessário fazer uma série acompanhada de vários RMs, tá? E a gente seguindo aqui com as perguntas do público, chegando, tá, galera, um pouco na reta final. Seguinte, essa pergunta é maravilhosa, mestre. Essa pergunta é maravilhosa. É verdade que quando você foca toda a sua concentração mental para o músculo-alvo durante o exercício / repetições, o resultado ainda é melhor? É aquele papo de foco interno e foco externo, né? É uma área que está crescendo muito no treino de força. Tem um vídeo clássico, né, do Kay Green, né, que fala para o cara assim, você tem que se imaginar esmagando a musculatura a cada repetição e tal. E óbvio, tem uns artigos, depois saíram uns artigos do Brad, reforçando isso. Então é assim, inicialmente, de modo introdutório,
parece que talvez gerar um foco interno, no sentido de imaginar a musculatura se contraindo, tende a gerar resultados ligeiramente superiores que fazer mentalização de foco externo, ou seja, na barra ou nas anilhas se deslocando. Olha quantos adjetivos de relativização eu coloquei nessa frase. Tá? Então, assim, parece que ajuda, mas eu fico pensando assim, bom, se o cara for um dia na academia e fizer isso e faltar os outros 4 dias da semana, ele pode pensar o que ele quiser, porque não vai resolver. Entende? Aí, ou seja, para mim nem sempre, eu não acho que essa é a variável mais importante. Entende? A variável mais importante para mim, cara, é conseguir manter o cara treinando a maior frequência semanal possível ao longo de toda a vida dele. E ninguém discute sobre isso, entende? A gente vai discutindo se é melhor 3 de 8, 4 de 10, 2 de 15. Né? E por muitas vezes é o maior treinamento passado, né? A discussão de 3 de 12, 3 de 15, e aí, serve para quê? Por muitas vezes é o mais passado. Então, assim, para a galera que também perguntou muito isso, é o seguinte, se você tiver esse foco, esse objetivo, certo, traçado, e você fizer com constância, você obterá resultados. Mas se você faz um dia e você perde os outros 5 ou os outros 6, enfim, entendeu? Você perdeu o foco, o objetivo daquilo. Então, você Pode tem ficar que ter imaginando muito o continuidade. que quiser. Precisa-se de continuidade. Sim, a galera até está perguntando aqui. Nós queremos saber as outras 3 variáveis, hein? Calma, calma, calma. Seguinte, galera, seguinte. Primeiro de tudo, as outras perguntas eu vou mandar para o mestre Fabrício, tá bom? Vocês realmente participaram bastante, fora as perguntas também que foram elaboradas aqui, tá? E nós vamos chegar na última pergunta do público, tá? Que é realmente para fechar com chave de ouro. Fechar com chave de ouro, e nós vamos também terminar as 3 variáveis que a galera tanto pediu aqui. Seguinte, mestre. Estudos mostram que o homem tem seus maiores picos de testosterona no começo da manhã e no final da tarde. Então, treinar nesses horários pode gerar maior hipertrofia, e nós já podemos entrar nas outras 3 variáveis. Gabriel, o lance é o seguinte, cara. Lamentavelmente, eu sinto muito desapontar as pessoas, mas aumento de testosterona aguda não explica hipertrofia muscular do ponto de vista crônico. Não é porque tu libera mais testosterona que vai hipertrofiar mais. Tem vários estudos mostrando isso. Tá? Então, tem gente que fala, não, qual que é o problema desse tipo de pensamento? Se eu não treinar 8 da manhã, eu não vou ter o efeito de hipertrofia. Então, quer saber? Eu nem vou treinar. Saca? Então, a gente vai colocando umas barreiras que assim, não fazem o menor sentido do ponto de vista objetivo. Se o cara não pode treinar no começo da manhã, vai no final da manhã e exploda-se, não vai mudar absolutamente nada. Entende? Porque a resposta aguda de aumento de hormônio anabólico não explica hipertrofia muscular. Isto é um outro aspecto que tem aumentado muito nos últimos anos de evidência. Tem vários trabalhos do grupo do Stewart, estudos bastante elegantes, mostrando que resposta hormonal anabólica aguda não explica hipertrofia do ponto de vista crônico. Né? Então, não vai gerar maior hipertrofia. Sinto muito. Tem um monte de gente agora aí um pouco decepcionada porque queria fazer uma manipulação de horário, né? Então, assim, galera, o mais Cobrar mais importante caro é do treino. cliente, né? Não. Se tu quer treinar comigo, o treino das 7 da manhã é o treino maior pico hormonal. Então eu cobro mais caro porque eu vou administrar um treino num horário exclusivo. Meu. Pera aí,
É complicado, né? Esse tipo de situação realmente é complicado para quem é da área escutar, para quem é da área poder observar isso, realmente é complicado. E mestre, fechando com chave de ouro, vamos terminar, por favor, as últimas três variáveis. Nós recebemos aqui no mínimo uns 10 pedidos. E assim, a gente não pode sair daqui sem dizer aí para a galera, clarear as ideias aí do público. A primeira delas é tempo de descanso entre séries. Né? Eu estou falando de variáveis agudas. Então, a primeira delas é tempo de descanso entre séries. Eu devo descansar pouco tempo entre séries ou muito tempo entre séries? O que a gente já viu? Descansos mais curtos entre séries, 30, 45 segundos, geram um elevado desgaste orgânico, né? O estresse metabólico é muito acentuado, aumenta demais a concentração de lactato, tem uma depressão muito acentuada de fosfocreatina, sem ressíntese, e isso sinaliza para respostas hipertróficas. Então, aumento na concentração de lactato é claramente um mecanismo que ativa a célula satélite, aumenta a síntese proteica, sinaliza para aumento de produção de hormônio anabólico pós-treino, tem um monte de efeito positivo. Mas se eu descanso mais entre as séries, eu consigo trabalhar com volumes maiores e tonelagens maiores, porque eu vou fazer mais repetições, né, ou mais carga. Então, hoje, o que a gente sabe? O cara quer descansar pouco, descansa. Quer descansar muito, descansa também. Para hipertrofia. Para força muscular, parece que descansos mais longos geram efeitos superiores. E aí isso é interessante porque se eu fizer um ciclo, não é de esteroide, de bomba, falando, um ciclo com descansos mais longos, depois, e isso aumentar mais a minha força, depois eu poderei fazer outros ciclos com descansos menores, com cargas mais altas. E aí eu vou ter uma maior densidade do treino, né? Porque o descanso vai ser... A quinta variável é velocidade da repetição. Lembra? Super lento, o cara faz concêntrica rápida e segura na fase excêntrica. Pico de contração, pico de não sei o que, ponto 0, ponto 1, ponto Euler, né? Ponto pi, 3,14. Hoje tem um monte de velocidade de repetição. É engraçado porque as pessoas acreditam piamente, cara, nesse troço, saca? Porque vê um cara bombado, manja, que cresce um monte usando esteroide, treinando pra caralho, mas cresce usando esteroide, e fala, não, porque comigo isso aqui deu certo. E aí a pessoa fala, não, se ele que é gigante daquele jeito tá falando que deu certo com ele, comigo que sou um frango também vai dar. E aí, infelizmente, a gente acaba criando, né, essa aura mística na nossa área. De modo geral, parece que a velocidade de repetição ela é muito importante quando o objetivo do treino é aumentar a potência. Quando o objetivo é aumentar a massa muscular, aumentar a força, essa não é a variável mais importante. O que é essencial para ir em direção ao fim dessa variável? Intencionalidade. Se a carga estiver correta, se a quilagem estiver correta, a pessoa deve se preocupar em fazer fases concêntricas o mais rápido que elas conseguem. Às vezes, essa fase concêntrica não vai ser rápida, porque a quilagem está muito alta. Mas é o papo que eu falava da intencionalidade. E a intencionalidade tem uns estudos maravilhosos do Moritani, do Hirakawa, mostrando que é a intencionalidade que determina os ajustes de motoneurônios, especialmente que inervam fibras de contração rápida. E a última variável, para estourar nosso tempo, é frequência semanal de treino, né? Quantas vezes eu treino cada grupo muscular, cada movimento, cada músculo e eu vou à academia. Deu 6 variáveis. E também, para a galera que quer fazer por eletroestimulação, utilize as 6 variáveis se você estiver afim da tecnologia.
se lhe seduzir a esse ponto. E é o seguinte, galera, obrigado demais pela participação de todos. Camila é a mais nova apresentadora e este megero apresentador. E estará também participando de algumas como elas de outras. E é o seguinte, recebam ela com muito carinho. Camila, muito obrigado. É um prazer enorme. Mestre, muito obrigado. Que privilégio, muito obrigado. A galera tá mandando aqui, foi uma tremenda de uma aula. Ó, valeu mais que meu curso. Foi uma aula excelente. Mestre, obrigado. Muito Valeu, obrigado. Gabriel. Obrigado, Camila. Obrigado pela sua participação. E é o seguinte, galera, foi mais uma edição do Brasil Atlético Podcast. Obrigado pela oportunidade, pela participação de todos. Se cuidem. Mestre, mais uma vez, muito obrigado. Sim, terão próximas edições. Se cuidem. Valeu, galera. E até a próxima. Muito obrigado. Show.